Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é real. Tua palavra é o nosso alimento. Tua palavra é o nosso sustento. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A nossa confiança não está em palavras meramente de pessoas, mas na Tua palavra. É a Tua palavra que nos sustenta. É a Tua palavra que nos alimenta. É a Tua verdade, Senhor, que direciona as nossas vidas, e onde a Tua palavra chega, um vale de ossos se torna num grande exército. Onde a Tua palavra é compreendida, Senhor, ambientes de morte se transformam em ambientes de vida. Aonde o Senhor fala, Senhor, coisas extraordinárias e assombrosas aos nossos olhos acontecem. Então, Espírito de Deus, ensina-nos hoje, ensina-nos a Tua verdade. Não nos permita que o que seja compartilhado aqui seja apenas uma mensagem minha, uma mensagem do pastor, mas que o sumo pastor possa falar conosco hoje e que o Teu Espírito possa edificar-nos para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Que passagem extraordinária essa daqui, né? Que experiência extraordinária vivida ali por Ezequiel. E fico pensando, irmãos, cada um de nós temos os nossos vales, né? Cada um de nós temos os nossos cenários que são desfavoráveis. Por vezes nós nos deparamos com situações onde nós olhamos para todos os lados e a gente não vê esperança, a gente não vê nenhuma possibilidade de mudança. E às vezes a gente se sente perdido num ambiente completamente desfavorável, e nesse momento é que vem um monte de pensamento ruim. Nesse momento a nossa mente começa a viajar, mas infelizmente é uma viagem de regresso. Infelizmente é uma viagem que faz com que a pessoa, ao invés de buscar um posicionamento, acho que a palavra é essa, um posicionamento diante de Deus para que a mudança aconteça, começa a colocar na mesa possibilidades de retrocesso. Começa a colocar sobre a mesa ideias que fazem com que essas pessoas pensem em desistir, em ficar no meio do caminho e, enfim, se render ao ambiente de um vale desfavorável. Mas esse texto é muito interessante. Esse texto nos motiva a enfrentar os vales da nossa vida. Esse texto não nos ensina a fugir dos vales, esse texto nos ensina a enfrentar os vales da vida. Esse texto não nos ensina a temer os cenários negativos da vida, mas ele nos ensina a como nos comportar diante desses cenários negativos da vida. E já era para estarmos familiarizados em relação a isso, porque, irmãos, enquanto nós estivermos nesse mundo, a vida vai ser difícil e acredite, irmãos, as coisas não serão da forma que você pensa. Você está pronto para ter uma conversa franca aqui comigo hoje? Vamos ser francos? A gente pode ser honestos uns com os outros aqui? Me permita isso. As coisas não serão da forma que você gostaria que fosse. E mais do que isso, a vida cristã não é essa Disneylândia espiritual, onde as pessoas, sobretudo por conta desse movimento que surgiu na década de 70 ali nos Estados Unidos, com o Kenyon, que começou a propagar uma teologia da palavra da fé, que começou a ensinar que nós não enfrentamos, que o cristão autêntico não enfrenta sofrimento. O cristão verdadeiro não passa por dores. Cristão verdadeiro passar por crise. Então começaram a propagar esse tipo de teologia que enfraqueceu e gerou acabou gerando uma geração de crentes imaturos, de crentes despreparados a tal ponto de haver tantas pessoas desviadas hoje. Tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas com depressão. Eu já trouxe para vocês uma informação lá do seminário Fuller de Pasadena, na Califórnia, onde pesquisadores desse importante seminário, um dos mais importantes do mundo,
fizeram um estudo envolvendo as igrejas dos Estados Unidos e chegaram à conclusão que 70% dos evangélicos norte-americanos sofrem de depressão. E aí foram atrás de descobrir as razões de uma igreja que influencia o mundo ser tão depressiva. E o fator número 1 que tem gerado uma igreja em depressão é o fato de mensagens que eles classificaram, o estudo classificou como mensagens ufanistas, que geravam uma expectativa não real. Porque Deus se compromete, e aí eu quero desafiar vocês à maturidade mesmo, quero explorar o teu pensamento ao máximo. Deus, ele se compromete com aquilo que ele fala e não com aquilo que queremos, é diferente. Aquilo que queremos, às vezes Deus realiza aquilo que queremos porque antes fizemos o que ele quer. Entendeu? Às vezes Deus dá esse upgrade para nós porque antes nos posicionamos nele. Mas Deus é um Deus de propósito, e tudo que Ele faz tem um propósito. Então não basta querer, tem que obedecer, tem que sonhar primeiro os sonhos dele. Lembra? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra o que está escrito lá em João capítulo 15, versículo 7, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Repare que as nossas realizações passam em primeiro lugar no realizar a obra dele. Então, gente, o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte: as coisas não serão como você pensa. As coisas não vão ser como você quer. Por outro lado, quando você entende isso e você é um cristão genuíno, você vai entender que, muito embora as coisas não sejam como você queria, mas elas são como Deus quer, você vai entender que essa realidade é muito melhor. É muito melhor. É aquilo que eu falo sobre a bênção dos nãos de Deus. Quando Deus diz não, acredite, vai vir uma bênção sobre a tua vida. Quando você ora, busca, e o milagre não vem, acredite, Deus tem algo extraordinário. Quando eu oro muito e não vem a resposta, o meu coração já gera uma expectativa. Deus vai mandar algo aí. Então vou me preparar para algo que vem de Deus. E esse texto fala sobre maturidade mesmo. É um texto que fala sobre maturidade. Como os cenários difíceis, não tem como fugir deles, como não tem como fugir de situações difíceis, o que é que nós precisamos entender? A dinâmica que Deus nos permite viver para reverter esses cenários a partir da manifestação do poder dele. Então vamos lá. Essa experiência de Ezequiel, essa dinâmica que envolveu Ezequiel, Deus, Espírito Santo, começou no capítulo 1 de Ezequiel. No capítulo 1, você vai ver Deus se revelando a Ezequiel através de uma figura completamente complexa. Te convido depois, quando você chegar na sua casa, leia Ezequiel capítulo 1 e tenta desenhar num papel a imagem que Ezequiel descreve ali que ele está vendo. Hoje, com a inteligência artificial, colocaram ali a descrição de Ezequiel na inteligência artificial e saiu ali uma imagem, um tanto curiosa. Mas eu acho que se trata de algo tão complexo que nem a inteligência artificial é capaz de colocar isso. A totalidade da verdade dessa imagem, a totalidade desta figura vista por Ezequiel em uma imagem. Mas é algo extremamente complexo. Porque o objetivo de Deus, ao se revelar a Ezequiel, é justamente é mostrar o seu poder a Ezequiel. Só que chega lá no capítulo 1, versículo 28, Ezequiel olha aquela cena e Ezequiel fala algo muito curioso. Ele fala assim, o versículo 28 diz assim: como aspecto de um arco que aparece no dia de chuva, assim era o resplendor ao redor
Aí ele diz assim, e esta era a aparência de sua glória. Ou seja, aquela imagem extremamente complexa, confusa, que revelava a grandeza de Deus, era apenas uma aparência. Não era nem a sua imagem, não era nem Deus. Era algo que lembrava a aparência. Ele descreve exatamente isso. Essa era a aparência da sua glória, ou seja, era uma imagem que apenas lembrava a sua glória. Era isso. E aí, irmãos, vendo essa imagem que lembrava a glória de Deus, aconteceu uma coisa com Ezequiel que continua acontecendo nos dias atuais. Onde a glória de Deus é refletida, as nossas mazelas são expostas. Aonde a glória de Deus é revelada, as nossas manchas espirituais são vistas, começam a ser expostas. Começa a ficar clara. Quando a gente se depara com a santidade de Deus, nós percebemos o quanto nós somos sujos diante dele. E aí, quando Deus se revela, não tem como esconder quem nós somos. Quando a luz de Deus brilha, não tem como olhar para nós mesmos e não olhar o quanto nós somos falhos, imperfeitos. Quando nos deparamos com a perfeição de Deus, a nossa imperfeição vem à tona. E qual foi... E o que isso causou? O que esse entendimento causou em Ezequiel? Aí ele diz, no capítulo 2, versículo 1, se não estou enganado, ele diz que vendo isso, caí com o rosto em terra. É impossível você se deparar com a glória de Deus. É impossível você ver Deus e não se render diante dele. O se prostrar, irmãos, está relacionado à rendição. Eu já falei isso várias vezes para vocês aqui. Tem gente que acha que a oração eficaz é aquela que é feita de joelhos. Mas por que você ora de joelhos? Você já parou para pensar sobre isso? Por que você ora de joelhos? A questão não é os joelhos, porque tem muita gente que se dobra com os joelhos, mas não dobra o coração. E aí a oração permanece ineficaz. Entende? A ideia é literalmente rendição. E quando nos rendemos, nós estamos reconhecendo quem o outro é. E na medida que nós reconhecemos quem o outro é, no caso Deus, na medida que nós reconhecemos a Deus, na medida que nós olhamos para a figura dele, que entendemos quem ele é, e nos deparamos com a nossa realidade, nós nos prostramos, porque nós passamos a entender que sem ele nós não somos nada. E as mudanças dos piores cenários da nossa vida passa pela compreensão de que é necessário se render diante de um Deus que aparece para nós. Vocês estão comigo ou não? E aí, meu irmão, ele viu aquela imagem e se prostrou. Se lançou no chão com o rosto em terra. É impossível nós nos depararmos com a grandeza de Deus e não nos humilharmos. E não nos prostrarmos diante dele. Mas aconteceu algo curioso. Aí vem Deus, ainda no capítulo 2, versículo 1. Aí Deus vai e diz assim, Ezequiel, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Peraí, gente, Deus poderia ter falado com Ezequiel estando ele de joelhos, sim ou não? Não é o que a gente mentaliza na oração? Né? Deus poderia falar com ele estando ele ali de joelhos, prostrado. Mas não, Deus exigiu que ele se levantasse. Talvez a revelação aqui seja o seguinte, é que Deus quer ter um relacionamento face a face com a gente. Ele queria ter um relacionamento olho a olho, face a face com Ezequiel. Talvez seja isso. Você já parou para pensar nisso? É assim que Deus quer ter um relacionamento conosco. Um relacionamento, assim como um filho, olha, tem
o amor, a admiração, o carinho ao olhar para o seu pai, é assim que ele quer que tenhamos esse relacionamento com ele. Assim como um marido admira a sua esposa, assim como uma esposa admira o seu marido e o honra, é assim que Deus quer ser visto. Ele quer que possamos ter um relacionamento face a face, como diz lá no Brasil, né? Um tete a tete. Com o rosto descoberto, nada para esconder. O que você é o que é e eu sou o que sou, e assim nos relacionamos. Mas entenda só uma coisa, para que isso fosse possível, aí entra o capítulo 2, o versículo 2, onde Ezequiel diz assim: então entrou em mim o Espírito para ouvir o que me falava. O que aconteceu ali, irmãos? Ezequiel viu a glória de Deus, reconheceu sua condição, se lançou ao chão. Deus fala com ele: Ezequiel, põe-te em pé. Mas nós somos frágeis, a nossa natureza é fraca, é ruim. A nossa natureza é perversa, irmãos. É por isso que nós precisamos da ação direta do Espírito Santo. E o texto diz, Ezequiel diz: então entrou em mim um Espírito e me colocou de pé. Irmãos, é o Espírito que nos coloca na posição que Deus quer. É o Espírito que vem em nós e começa a nos posicionar na dimensão que Deus quer, na postura que Deus quer. É Ele que trabalha em nós, é Ele que muda os nossos pensamentos, o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas razões, os nossos conceitos e preconceitos. É Ele que trabalha o nosso interior e exterior. E esse trabalho visa nos colocar na posição que Deus quer. É o Espírito Santo. Não é o nosso braço, não é a nossa força. Não somos nós. Nós até desejamos, nós até buscamos, nós até pedimos, mas não somos nós. É Ele que opera essa obra em nós. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que foi, John Stott, famoso teólogo já falecido, teólogo britânico. Ele dizia o seguinte, que antes de Deus enviar sua igreja ao mundo, Ele enviou seu Espírito à igreja. Os apóstolos, irmãos, os discípulos de Jesus foram treinados com o maior líder que já existiu. O próprio Jesus treinou eles. 3 anos e meio foi vida na vida, foi Jesus compartilhando da vida dele na vida dos seus discípulos, ensinando, moldando-os, trabalhando, andou com eles, dormiu com eles, viajou com eles, comeu com eles. Mas lhes faltava o Espírito Santo, e o próprio Cristo falou o seguinte: fica aqui em Jerusalém, não faça nada, até que do alto vocês recebam aí o poder. E eles ficaram esperando. E aí veio o Espírito Santo e deu vida àquele corpo que Jesus treinou. Então é o Espírito que coloca o homem na posição que Deus quer. Você tem sonhos ministeriais, irmãos? Você sonha com ministério? Eu creio que há pessoas aqui que sonham com pastoreio. Sei que há pessoas aqui que sonham com missões nacionais e transculturais. Eu sei que há pessoas aqui que sonham com liderança, sei lá, liderança de casal, enfim, liderança de jovens. Eu sei que cada um de vocês aqui tem um desejo, tem um sonho de servir. Mas sabe quem vai operar isso na tua vida? É o Espírito de Deus. Porque quando Ele age, ninguém impede. Pastor nenhum impede quando o Espírito Santo te levanta e te coloca na posição que Deus quer. Pastor nenhum, líder nenhum impede aquilo que o Espírito Santo faz quando Ele se move a teu favor. Então a história de Ezequiel começa aí. O Espírito colocou Ezequiel na posição que Deus queria. Esse mesmo Espírito levou Ezequiel, poderia ter levado Ezequiel
a uma linda montanha florida, com muitas árvores e cheio de vida, né? Cheio de pessoas agradáveis, cheio de pessoas apaixonantes, amáveis. Mas não, o Espírito levou ele para um vale. O Espírito levou ele para um lugar de morte. O Espírito levou ele para um lugar completamente desfavorável. E está aqui uma outra lição de maturidade. Eu volto a dizer, quem disse que as coisas são como você imagina? Quem disse que a vida cristã é essa Disneylândia gospel, onde o Espírito vai pegar você e vai te fazer provar do que existe de melhor? Mas não, irmãos, o Espírito muitas vezes, por causa de um propósito que ele tem, ele nos leva a vales, a lugares onde nós seremos tratados, a lugares onde nós seremos trabalhados por ele, a lugares onde o nosso caráter é forjado, a nossa meninice é abandonada por uma maturidade. E acredite, irmãos, maturidade vem através da dor, a maturidade vem através da contrariedade. A maturidade vem através dos nãos. A maturidade vem através de realidades contrárias àquilo que nós queríamos. Isso é bom. Não é, ninguém fica feliz com isso. Eu não estou dizendo que você vai ficar feliz com essa realidade. Mas eu estou te dizendo que é o melhor para você. E é assim que o Espírito Santo trabalha, irmãos. É Ele que nos leva a lugares de desafios, Ele nos leva a lugares de dor, nos leva a lugares onde à primeira vista não há perspectiva. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo, é o próprio Deus agindo em nós. E aí, irmãos, o segredo não é o lugar. O segredo é a nossa resposta. E aí? Muitas vezes o próprio Espírito Santo pega a pessoa, leva a esse lugar desfavorável, esse lugar de vale de ossos secos. O Espírito coloca ele lá. E diante desse vale, ele precisa aprender a se posicionar. Muitos preferem sair do vale por opção própria. E aí perde a oportunidade de ser aquilo que Cristo projetou que ele fosse naquele lugar. Pessoas desistem porque simplesmente acham porque não deu certo, porque errou em ter feito determinadas escolhas, errou por determinadas, sei lá, as desculpas sempre são várias. As desculpas nunca estão na pessoa que foi conduzida ao vale, está sempre nas situações. Mas eu quero te motivar, irmãos. Essa palavra que eu estou compartilhando com vocês aqui, eu estou falando de todo o meu coração para vocês aqui. Jesus está ministrando a mim. Eu estou compartilhando aquilo que está sendo ministrado a mim com vocês. É o Espírito que coloca a gente nesses lugares desfavoráveis. Mas é para Ele nos trabalhar. Se você quiser sair do lugar que o Espírito te colocou, você está perdendo uma oportunidade de ser, no futuro, aquilo que o Espírito queria que você, desejou que você vivesse, mas você não quis passar pelo processo do vale. Perdeu. Perdeu uma rica oportunidade de ser trabalhado por Deus. Perdeu uma rica oportunidade de ouvir Deus, de ser tratado por Ele. Então, às vezes, é o próprio Espírito de Deus que nos conduz a lugares difíceis, mas para um propósito. Ele não nos coloca nos lugares difíceis por um fim em si mesmo. Mas primeiro, ele nos coloca nesses lugares, primeiro, para nos trabalhar, para trabalhar o nosso caráter, forjar
a nossa personalidade nele, o nosso estilo de vida nele. Mas em segundo lugar, como a intenção de Deus é sempre manifestar a sua glória, ele nos coloca às vezes em lugares áridos, mortos, secos, porque ele quer usar a tua vida para transformar esse lugar. Você perdeu uma grande oportunidade de dar no mínimo um amém, irmãos. Se Deus te colocou num lugar, e aí você olha para esse lugar e pensa assim, não, isso não é para mim. Não está sendo como eu imaginei. Não foi isso que foi dito. É Deus trabalhando em você para poder se revelar através de você. Deus levou Ezequiel num vale para trabalhar e depois se manifestar através dele. Se você não está disposto a passar pelo trabalho, Deus não vai se manifestar através de você. E se você só fizer a coisa da maneira que você quer fazer, então Deus não é o Senhor da tua vida, mas é aquilo que você quer. E eu volto a dizer, estou ministrando primeiro para mim. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão assustados, não? Então, às vezes, o Espírito Santo nos conduz a lugares difíceis. Agora, é necessário reconhecer que quem faz é Deus. Vamos lá. O Espírito leva Ezequiel àquele vale de ossos secos. E Deus vai e fala com Ezequiel, Ezequiel, pode esses ossos tornarem a vida? Qual foi a resposta de Ezequiel? Senhor, tu sabes. Olha só que coisa fascinante. O que Ezequiel está falando ali? Senhor, é o Senhor que é Deus. É o Senhor que decide. Eu não tenho poder de ressuscitar morto, mas o Senhor tem. Então é o Senhor que faz, não sou eu. Não é o pastor. Não é o líder. Não é o supervisor de rede. Não é o líder de ministério. É o Senhor que faz. Tu sabes. Irmãos, o que Ezequiel está dizendo ali e ensinando para nós aqui nessa noite é que quem faz as coisas acontecerem é Deus. Se o Espírito te conduz ao vale, quem vai fazer as coisas acontecerem é Deus. Ah, gente. Se for o Espírito que te colocou naquele ambiente, que você não está se sentindo bem, naquele ambiente de incômodo, naquele ambiente ali que está te gerando tristeza, receios, dúvidas, medos, sentimentos de retrocesso, mas ainda assim você permanece obediente, aquele que te colocou naquele lugar, é Ele quem faz. O problema é que você está esperando que o outro faça. O problema é que você está esperando que o pastor faça, que o teu discipulador faça, que o teu líder faça. Esse é o grande problema, irmão, do ser humano. É depender de pessoas. Mas você precisa entender que a nossa fé, a nossa esperança, a nossa motivação, o Senhor desta igreja é Jesus. E nós precisamos ser dependentes dEle. Não de nós. Não da força do nosso braço. Não das pessoas. As pessoas vão te entristecer, irmãos. É normal. Fique sarado. As pessoas vão te decepcionar. Você vai ouvir aquilo que você não gostaria de ouvir. Mas seja sarado. E eu vou bater mais uma vez na tecla. As coisas não são como você acha que deveria ser. As coisas são da maneira que Deus determinou que elas fossem. E se Deus determinou usar a tua vida em um vale, Ele vai te levar para vales. Ele vai te levar para os lugares difíceis mesmo. Ele vai te levar para ambientes escassos. Mas a resposta de Ezequiel foi fascinante. Senhor, tu sabes, é o Senhor que faz. Então eu descanso em ti.
Eu descanso no Senhor. O que o Senhor fizer, já que o Senhor me trouxe para cá, o que o Senhor fizer eu aceito. É isso. Mas sabe o que é legal? Deus tem planos perfeitos. Deus nos surpreende. Qual é o teu conceito de grandeza? O que você acha que é grande? Talvez você seja o maior megalomaníaco desse planeta. Mas ainda assim o teu conceito de grandeza é pó diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, sonhamos e esperamos. A tua mentalidade, o teu querer tem um limite. Mas o nosso Deus é ilimitado. Por isso é Ele que sabe o que deve fazer. Ele é a resposta, Ele é a direção, Ele é tudo. Então o Espírito levou Ezequiel a um vale de ossos secos. E nós aprendemos aqui, em segundo lugar, a reconhecer que é Deus quem faz. Mas tem uma terceira verdade aqui, que as coisas acontecem quando seguimos as orientações de Deus. Perceba aqui a situação. Queridos, Deus ele decidiu se revelar ao mundo usando pessoas. Deus poderia ter olhado para aquele vale de ossos secos e ter feito assim. Assistiram ali os Vingadores? Lá quando o Thanos estralou os dedos, a realidade toda mudou ali? Deus poderia fazer aquilo. E aquele exército lá, aquele vale de ossos secos, se transformar num grande exército. Mas por que Deus não fez isso daqui? Porque Ele estabeleceu um princípio lá no Éden. Ele decidiu se revelar ao mundo através da sua criatura, através dos homens. Quando você lê a Bíblia, lá no Antigo Testamento, você vai ver Deus criando todas as coisas pelo poder de sua palavra. Quando Ele cria o homem, sopra sobre o homem fôlego de vida, Ele dá a ele autoridade e domínio sobre todo esse cosmos, toda a criação. Desse momento em diante, em toda a Escritura, você não vai ver Deus mais criando coisas ou fazendo coisas. Você vai ver Deus reagindo. Deus reage mais do que Ele age. É muito curioso isso. E aí Deus decidiu se revelar ao mundo através de pessoas. E foi o que aconteceu ali, nesse vale de ossos secos. Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. E aí veio Deus e falou assim, Ezequiel, tá bom, é eu que faço, mas eu uso canais. Então, olha, profetiza, agora você vai fazer a tua parte. Eu faço, mas você se posiciona como o meu canal. É eu que faço, mas Ezequiel, profetiza. Profetiza, faz a tua parte. Profetiza. Mas você vai profetizar dessa maneira. E aí Deus foi falando as palavras que ele deveria profetizar. Deus orientou tudo, irmãos. Deus deu passo a passo. Você entende que tudo é diferente quando você honra a Deus da maneira que ele deveria ser honrado? Quando Deus não é visto apenas como uma figura sagrada, sentada num trono, um velho barbudo sentado no trono lá no céu. Mas Ele é um Deus presente, que caminha com a gente, que trabalha com a gente, que dorme com a gente, acorda com a gente, vai para os nossos momentos de lazer juntos. Sabe aqueles momentos que a gente tem em família? Deus está ali do lado. É essa imagem de Deus que trabalha com a gente e nós com Ele. Deus e o homem trabalham juntos. É esse o conceito que a gente precisa ter. É esse o conceito que a gente precisa entender sobre Deus. E aí, irmãos, Deus traz algumas orientações. E Ezequiel foi falando exatamente conforme Deus falava, conforme Deus orientou. E olha só que coisa interessante. Na medida que ele obedecia, as coisas aconteciam. Na medida que ele falava, os milagres
o milagre acontecia ali. Ó. Na medida que ele falava, ele começou a ouvir barulho de osso batendo no seu osso. E aí ele começou a ver aquele fenômeno ali acontecendo. As leis mais básicas estavam sendo contrariadas ali. Na medida que ele obedecia à orientação do Senhor, uma movimentação espiritual acontecia, mudando aquele ambiente. Gente, nós estamos falando aqui de vida cristã. E é interessante de observar também que é importante reparar que não se trata daquilo que você fala, mas se trata daquilo que Deus fala e você reproduz. Foi necessário o próprio Deus falar para Ezequiel: Ezequiel, profetiza dessa maneira, dessa forma. E aí, irmãos, é por isso que a nossa segurança está aqui. Sabe por que eu sei que nós vamos crescer muito como igreja local? Porque a gente prega e vive isso daqui. Você sabe disso. Quem está aqui com a gente, quem já acompanha aqui os nossos cultos, sabe que a gente fala de Bíblia, a gente chama Bíblia, a gente compartilha Bíblia. Por quê? Porque não é o que eu falo que muda as coisas, é o que Jesus fala que muda as coisas. Quando a palavra de Deus chega, os cenários são transformados. Esse vale de ossos secos, na medida em que Ezequiel falava a palavra de Deus, na medida que Ezequiel replicava aquilo que Deus havia falado com ele, as coisas aconteciam. Mas qual é o segredo aqui? É alinhamento com a palavra de Deus, irmãos. É o alinhamento com a verdade que contém aqui nesse livro. É o que vai mudar os cenários da nossa vida. A gente quer avivamento, irmãos. O que é avivamento? Avivamento é resultado do posicionamento da igreja. A igreja que se posiciona, a igreja que obedece, a igreja que não questiona a realidade do vale, mas se submete ao que Deus quer fazer a partir daquele vale. É o que se torna o canal de Deus para a mudança de cenário. Quando a gente fala de problema, irmão, eu sei que não é fácil. É muito bom pegar o microfone e vir aqui na frente e começar a liberar sobre a tua vida um monte de palavra de motivação, palavra de fé. Eu sei que a gente sempre tem uma palavra positiva para alguém que está enfrentando um problema. O problema dos outros é sempre mais fácil de se resolver. Não é, irmãos? O problema das pessoas é sempre mais fácil de se resolver. Mas eu estou abrindo meu coração para você aqui. Eu sei que é difícil. Eu sei que o vale não é um ambiente legal. Eu sei que um vale não é um lugar agradável de se estar. Mas você precisa, de repente, discernir que se foi Deus que te levou, te colocou ali, não é para que você contemple a realidade ruim de um vale, mas é para que você seja o canal dele para mudar esse cenário. E diante de um vale de ossos secos, se levante um exército. E eu, sinceramente, eu creio que é assim que nós vamos avançar como igreja aqui nessa cidade. Sinceramente, eu creio que é assim que nós vamos avançar neste país e nesse continente. Eu acho que tem Ezequiéis aqui no nosso meio. E eu não entendo o vale que você está enfrentando. De verdade. Não entendo, não sei, por mais que você me fale, só quem sente a dor é quem passa. Mas eu sei que você não está sozinho
E que aquele que permitiu que você entrasse por esse vale é aquele que vai usar a tua vida para transformar esse lugar de morte em um lugar de vida. Mas o que você precisa entender aqui nessa noite para a gente orar é que Ele quer usar a tua vida. Se liberte da expectativa em outras pessoas, é sério. Se liberte da ideia de que achar que falta apoio para você naquilo que você quer fazer. Gente, você tem um apoio daquele que te chamou. Você tem um apoio do Criador. Que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, trouxe a existência. Diz que lá no princípio, eis nihilo, no princípio, criou os céus e a terra. Repare, nós estamos falando de um Deus que trouxe à existência uma realidade que nem a matéria-prima ele precisou. Você entende? Ele nem precisou da matéria-prima. Ele falou e as coisas vieram a existir. Não precisava de matéria-prima. Ele está muito além disso. É Ele que te ajuda, é Ele que te chama, é Ele que te acompanha. Só confia no teu chamado, irmão. Confia no teu chamado. Confia naquilo que Deus tem para você. Eu volto a dizer, essa é uma conversa madura. Talvez você esteja me ouvindo aí pensando, que palavra dura. Mas eu também preciso que você entenda que é Deus falando contigo. Porque Ele quer fazer algo através de você. Então, é necessário maturidade, é necessário força, é necessário vigor, é necessário, irmãos, ter coragem para enfrentar o vale, é necessário para que diante de um cenário humanamente impossível para homens, fazer o que Deus manda fazer, sem questionar, e aí as coisas vão acontecer, aí Deus vai responder, aí o sobrenatural se move, e aí você vai ver o que antes era um vale se tornar um exército, o que antes era um grande cemitério se tornou num lugar de vida. Isso vale para a nossa casa. Você acha que o teu casamento está à beira da destruição? Eu preciso te dizer, talvez você ache que a solução do teu casamento está no psicólogo, está nos líderes do ministério de casais. Ah não, minha última oportunidade, minha última chance que eu dou para esse casamento é a orientação do pastor. Não. Você precisa entender que Deus quer trabalhar a tua vida para que Ele se revele através de você e trazer cura no teu casamento. Não estou me isentando do processo de discipulado na tua vida, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou te ensinando a depender unicamente de Deus, porque Ele não vai te decepcionar. A gente vai falhar, eu falo isso para vocês sempre. Eu vou errar e vou errar muito. E já te peço perdão antecipado por isso. A única coisa que eu já falei isso também aqui para os nossos líderes. A única coisa que eu não vou pedir, que vocês não precisam me perdoar, é se um dia eu cometesse algum tipo de erro moral. Mas erros de decisão, de escolha, de tentar acertar, de acreditar em alguém e errar, se esse tipo de erro acontecer, eu te peço perdão. E a gente vai errar muito, e talvez o meu erro vai te entristecer. Talvez a minha palavra vai te entristecer. Talvez o meu jeito vai te entristecer. Semana passada a gente estava com um convidado, eu passei aqui e esqueci de falar com o irmão que estava ali no cantinho. Aí hoje de manhã o irmão veio falar comigo, poxa, eu fiquei tão triste que você passou por mim e não falou. Irmão, não te vi, desculpa. Verdade. Então, gente, eu vou errar com vocês, eu te peço para vocês perdão. Mas uma coisa é certa, eu acredito que se você se posicionar, Deus vai te usar tanto, mais tanto, mais tanto,
que um exército vai se levantar a partir da tua vida e você vai viver algo que você ainda não viveu. Você vai experimentar aquilo que você ainda não experimentou. E o teu crescimento ministerial, o teu sucesso ministerial, eu falo isso de todo o coração, diante de Deus, é a minha grande alegria. Que vocês sejam muito pregadores muito melhores do que eu. E aqui na igreja, tem pregadores muito melhores do que eu amo ouvir. Tem líderes muito melhores do que eu, tem gestores muito melhores do que eu. Isso me alegra. Isso faz... E sabe o que é mais legal? Que eu aprendo com todo mundo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu sei que se você se posicionar, Deus vai te usar tanto, irmãos. Tanto. E a minha conversa com vocês nessa noite tem essa direção, tem esse sentido. Você está no vale, não retrocede não. A situação está desfavorável, não retrocede não. Deus quer usar você ali. Deus quer mudar esse cenário, mas usando você. Você. Você é o canal de transformação para a tua casa. Você é o canal de transformação para os teus filhos. Você é o canal de transformação para esta cidade, para esta igreja. Você é o canal de Deus, Ele quer usar você. Só se levantou um exército depois que Ezequiel se posicionou e profetizou. Ele recebeu cada orientação e fez conforme essa orientação. E está aqui, gente. Isso somos nós. Que venham os vales. Não tem problema passar pelo vale, desde que o Espírito esteja com a gente. Não tem problema passar pelo vale desde que Deus nos colocou lá. Não tem problema. Ele não prometeu que a gente não choraria, mas Ele prometeu que estaria com a gente. Ele não prometeu que a gente não nos decepcionaríamos, mas Ele prometeu estar com a gente. E isso para mim é suficiente. E aí quando o apóstolo Paulo questionou a Deus, dizendo, olha, tem um espinho na minha carne. Você lembra a resposta de Deus para ele? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Depois dessa resposta, Paulo refletiu e pensou, eu acho que esse espinho aqui é para que eu não me glorie, não venha gloriar a mim mesmo. E assim são os vales. Os vales nos tornam dependentes de Deus. E a dependência de Deus gera em nós posicionamento que vai gerar a manifestação do poder dele, mudando todo e qualquer cenário das nossas vidas. E essa é a conversa dessa noite. Vamos orar juntos?